Hoje rolou um debate interessante nas redes sociais, ou pelo menos teria sido interessante, se rolasse em qualquer outro espaço a não ser a pior rede social da internet, onde eu só permaneço por um misto de obrigação profissional e masoquismo. Talvez você tenha visto, passando na sua timeline hoje, vários tweets debatendo os méritos da pichação, ou o contraste entre pichação e grafite. E se você não sabe por que tinha tanta gente falando sobre isso, eu vou explicar. Uma moça chamada Clara Mateus fez um vídeo para um canal chamado Mimimídias, que debate comumente pautas sociais e coisas do tipo. E ela também fez uma série de tweets falando sobre a diferença entre grafite e pichação. A tese central dela, tá aí o tweet na tela para você dar uma lida, parece ser de que não existe uma grande diferença entre as duas. As duas são métodos válidos de arte e protesto, e que é um projeto social conservador ser favorável ao grafite e dar um maior valor artístico ou ético ao grafite e ser contra a pichação. E o seu argumento é que a pichação é meio que a voz da comunidade, digamos assim. Eu digo já de começo que o vídeo dela tem argumentos muito interessantes sobre a historiografia da cultura da pichação. Ela ressalta que pichação foi algo praticado ao longo da história humana, o que é um bom ponto, porque talvez nós que vivemos hoje em dia, nos sentimos tentados a pensar que a pichação é um fenômeno urbano recente, na verdade é algo que existe há muito tempo. Embora o argumento que ela parece fazer de que a parada é de boa, porque é feita há muito tempo, é uma prática muito antiga, é um dos piores argumentos que você possa fazer. Existem inúmeras outras práticas antigas que a gente aboliu por um bom motivo. Então, por um lado, eu aprecio o contexto histórico da coisa, por outro, aquela insinuação de que não tem nada de errado porque é uma coisa, né, inerente da raça humana, olha, já a gente faz há tanto tempo, é um péssimo argumento. A propósito, eu já devia deixar algo bem claro. Não vou entrar no mérito da pichação ser considerada um crime na maioria das jurisdições ao redor do mundo, porque eu acho que o meu argumento não requer isso. Eu podia fazer esse argumento em defesa do meu ponto, mas eu abro mão, porque não precisa. E o outro é que eu não vou fazer distinções arbitrárias aqui do que é arte, o que é arte, o que não é e tal, porque a gente tem muita arte contemporânea, e não tão contemporânea assim, que debate justamente essa questão de o que pode ser considerado arte, o que não é e tal. E é um debate que, na minha opinião, é coisa de gente tacanha. Quando você vê alguém falando que isso aí não é arte e tal, sempre tem aquele tom meio elitista, meio babaca. As pessoas revelam acidentalmente que quando elas estão falando arte, o que elas querem dizer é erudição. Você ouve muito isso no debate sobre funk não ser arte, ou videogame não ser arte. E eu discordo, eu acho que as duas coisas são arte. E eu até digo que eu acho que pichação também é um tipo de expressão artística. Aquele estilo, né, a cultura ao redor da comunidade, da pichação, isso é uma forma de cultura, é uma forma de arte. Eu só acho que os argumentos toda vez que eu confundo o nome da moça, é Clara Mateus, e por algum motivo o meu cérebro fica pensando Maria Clara, porque talvez seja um nome mais comum pra mim. Um argumento que ela faz, que eu acho também muito válido, é que a pichação, ela existe como um gesto político. E é muito verdade. Desde as pichações sobre a morte da Marielle, por exemplo, que são comuns no Brasil, pichações como essa aqui, que foi feita na Faculdade de Direito da USP, que tem uma mensagem de cunho sociopolítico muito claro. Até quando eu era criança, cara, tem nomes de certos políticos brasileiros, como o Kerser ou Brizola, que literalmente o primeiro contato que eu tive com essas personalidades foi de passar em algum lugar e ter a pichação e ficar refletindo sobre quem é essa pessoa e por que os caras querem que ele saiam de seja lá onde ele está. Eu não sei se esse protesto atinge um grande objetivo, mas que é um registro da vontade política de uma camada da população, é inegável, eu jamais debaterei isso. Acho que o valor de protesto político da pichação é auto-evidente. O problema, realmente, tanto do vídeo da Clara Mateus quanto da série de tweets, é que ela parece ignorar a questão mais básica, mais fundamental, mais elementar, de por que a maioria das pessoas vê grafite com uma certa boa vontade e pichação como depredação ou como vandalismo. E tem a ver com consentimento. Grafite, tipicamente, até porque ser mais elaborado, ele requer, não sempre, eu sei disso, mas tipicamente o grafite requer a colaboração e a cooperação do dono do ambiente, a pessoa que habita naquela casa ou que é o dono do estabelecimento, ou seja lá o que for. E isso diferencia de algo que é feito na calada da noite, sem autorização e que não é apreciado pela pessoa que mora ali. E essa é a diferença fundamental que eu fico um pouco decepcionado. Que a Clara Mateus, que é alguém que claramente tem muito estudo na questão, que entende muito sobre a história, aparentemente ignora por completo. E o fato de que é um ponto tão simples, que
que ela nem tentou responder, ela não tentou lidar com aquilo. Eu não tô dizendo que é o caso, mas pra mim parece desonestidade intelectual. Eu gostaria de ter ouvido ela reconhecer que isso é um fator e ver qual é o argumento que ela dá para aquilo. Mas ela simplesmente parece fingir que a questão não existe, e isso é um pouco decepcionante. Assim como também é decepcionante o fato de que ela enaltece a questão de que para fazer pichação em lugares altos, o cara às vezes está em uma situação precária, né, de se equilibrando, segurando com a corda, coisa do tipo, e que tem um certo valor pelo fato de que o cara tá fazendo algo que é muito mais difícil das outras pessoas fazerem, beleza, mas também é uma coisa irresponsável. Eu acho esquisito romantizar tanto assim, o cara pendurado num viaduto quando tem carro passando, e se esse cara cai? E cai num carro, ocorre um acidente, uma família morre, sei lá. Parece que eu tô sendo muito drástico, parece, mas esse tipo de coisa acontece. Você não deveria se pendurar num viaduto por motivo nenhum. E a sua liberdade de expressão não deveria ser restrita nesse caso também. E é tão estranho eu estar tendo que explicar que liberdade de expressão não é restrita, só o fato de que você tem um brado para dar, você tem uma vontade política para expressar. Isso não quer dizer que você pode fazer isso em qualquer lugar que você quiser, doa quem doer, invadindo a propriedade alheia ou colocando você mesmo, outras pessoas em risco para isso, porque essa galera, me parece exatamente a galera que é contra o argumento de liberdade de expressão irrestrita, quando o monarca o faz, quando ele quer falar as bobagens dele, se expressar politicamente da forma, né, dele lá, ele argumenta que ele deveria ter liberdade de expressão irrestrita, e essa galera, nesse momento, concorda comigo, que liberdade de expressão não é restrita, que o seu direito acaba quando o direito do outro começa, que as suas ações têm consequências para a vida das outras pessoas e você tem que levar isso em consideração em todos os momentos. Viver em sociedade é exatamente isso. É tentar dosar liberdade e responsabilidade. E nessa questão, no que tange a pichação, parece que eles são fundamentalmente a favor de liberdade de expressão irrestrita de uma forma que eu tenho certeza que eles não seriam se o contexto fosse diferente. Eu vi muito o argumento de que a pichação é meio que um protesto contra a burguesia, contra o status quo, contra as condições de abandono da periferia, e eu concordo também bastante com isso. É inegável que muito do que estimula essas pessoas a um ato, digamos, subversivo como esse, de sair à noite com uma lata de tinta e passar um spray, isso fala muito sobre a sua condição socioeconômica também, não há como negar isso. Só que, ao mesmo tempo que eles falam isso, fingindo que a voz do pichador é a voz da comunidade, eles esquecem, aparentemente, ou não pararam de pensar nisso, porque não vivem nessa realidade, que quem mais se prejudica com a pichação é a galera que mora na periferia. São essas regiões que transmitem mais aquela aparência de abandono, de ser uma área mais perigosa, mais inóspita. Se a pichação fosse explicitamente um ato em que sai um monte de gente da periferia na calada da noite para ir lá pichar um condomínio lá do Playboy e tal, eu concordaria muito mais com esse argumento, faria muito mais sentido pra mim. Mas quando a galera da periferia gastando dinheiro que eles não têm pra pintar lá o muro, né, pra cobrir a pichação, mano, é que foda que essa galera acadêmica desconstruída do Twitter, eles, na cabeça deles, o Joaquim da Silva, trabalhador, periférico, pai de 4 crianças, acorda de manhã e aí quando ele sai de casa para ir pro trabalho, ele vê o muro que ele tinha acabado de pagar para pintarem e tá todo pichado, eles pensam que a reação do cara é: nossa, veja que linda expressão do espírito da nossa comunidade, valeu muito a pena reformar aqui a casa e pintar o muro para que eles viessem e fizessem isso. Ninguém pensa assim no mundo real, cara. Me desculpa te falar isso. É impressionante que eu tenho que te falar isso. Mas se você fosse fazer uma enquete com 10 mil moradores de comunidade, eu tenho certeza absoluta que não ia dar 10% de pessoas favoráveis à prática da pichação. Independente do fato de que isso é uma própria subcultura, de que eles têm a sua própria linguagem, suas próprias expressões, têm a sua própria grafia, a tipografia que eles usam e tal, isso é uma forma de cultura, inegavelmente. Mas se fingir que não há diferença nenhuma entre grafite, que é feito com a permissão, a autorização do habitante do espaço, e a pichação, que só depreda e tal, é loucura, é esquisito uma pessoa tão claramente instruída e educada no assunto não abordar essa questão de forma nenhuma. Parece que eles estão romantizando a pichação como se fosse a voz da periferia, como se a periferia fosse um monólito, como se a esmagadora maioria das pessoas que eu já conheci de periferia não odiasse pichador. É o motivo pelo qual eles fazem escondido à noite. É o motivo pelo qual, por exemplo, eu acho que é um programa chamado Profissão Repórter, da Globo, em que eles entrevistaram um pichador, eles chegam lá na casa do cara, e a casa do cara tá totalmente perfeita, sem nenhuma pichação, e eles perguntam: por que não tem pichação na sua casa? E ele responde com um sorrisinho: não, na minha casa não, e tal. Como que soubesse a inerente hipocrisia disso. Sem nenhuma pichação, né? Detalhe: Rob, cadê a pichação na sua casa? Na casa não tem nenhuma. Por que não? Por que não? Dentro da minha casa não, né, pô? Como assim? Dentro da minha casa não pode, não existe. Aqui é um descanso, é um lar, tranquilidade, né? Aqui não pode ter nenhuma. Só na mente e no coração, mais nada. Nas ruas, né? E a galera que respondeu o tweet lá da moça, tipo, chilicando, xingando: vou pichar o seu muro e tal.
esse é o tipo de debate que não é produtivo e, na verdade, é bem infantil. Esse tipo de reação, assim, é bem infantil. Então, eu convido os meus inscritos a, se forem engajar com qualquer uma dessas pautas que eu abordo aqui, pense assim, se eu fosse botar esse tweet aqui, o Easy ia me ver como um cara, porra, esse cara fez um bom ponto, um argumento eloquente e tal, ou ele ia me ver esse tweet e pensar que eu sou um idiota. Lembra disso? Então é isso, a minha tese é essa. A pichação, ela é uma forma de arte, assim como o grafite. Ela é uma forma de cultura e tal, tem sua língua, tem suas práticas e tal, eu reconheço isso. Ela pode ser um protesto político, com certeza, mas existe uma clara diferença entre algo que é feito com o consentimento, com a participação da pessoa que vai ter que lidar com aquilo todo dia, e com alguém que só chega lá e bota seu nome e pronto. E foda-se o que a pessoa que mora aqui vai achar, dane-se, não tô nem aí. Fingir que não existe essa diferença, e aí botar um monte de tweet lá falando sobre a sua tese socioeconômica, sobre pressão, beleza, os pontos que ela fez no vídeo e tal são pontos interessantes que valem a pena debater. Mas a omissão dessa questão tão fundamental me pareceu desonestidade da parte da autora. Enfim, o que você acha sobre esse assunto? Coloca aí embaixo nos comentários. Se você é de periferia e, ao contrário da experiência que eu tive, você vê a galera da periferia que não são pichadores, quero deixar isso claro. Você conhece gente da periferia que não é pichador, mas se amarra em pichação, eu tô falando isso sem sarcasmo, coloque aí nos comentários. Talvez você tenha um argumento que eu não pensei ainda. Porque na minha experiência, tendo nascido em periferia, morado boa parte da minha vida em periferia no Brasil, né, pra quem é de Fortaleza, eu nasci no Jardim América, morei no Montes, morei no Conjunto Ceará. Eu nunca conheci ninguém nesses espaços que enaltecesse a pichação como a linguagem do oprimido e a voz do marginalizado num protesto contra a burguesia. Não, mano. Não, esse é um papo que convence a galera da ciranda do Twitter, que faz um certo sentido ali naquela, né, dentro dessa bolha, mas no mundo real, o cara fica puto quando acorda e a casa tá pichada. E existe um motivo muito claro de por que pichador tipicamente não picha a própria casa. Eu acho que a galera, né, acadêmica, iluminada, desconstruída, eles têm esse reflexo de defender automaticamente qualquer coisa que venha da comunidade periférica, porque eles acham que eles precisam defender, porque aquilo representa a comunidade. E é o que eu falei, eu acho que a pichação, ela é uma das vozes da periferia, mas não é a voz da periferia. E que se você saísse dessa bolha de esquerdo macho iluminado, que tá o dia inteiro tentando cancelar os outros no Twitter, você vai ver que, se você for bater um papo com um trabalhador, um cara que mora nessa região, você vai se surpreender com quão pouco apoio a sua tese vai ter nessas áreas. Mas o que você acha sobre isso? Como eu já falei, coloque aí embaixo nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Esse vídeo, um pequeno behind the scenes aqui. Eu gravei ele inteiro com o microfone meio desplugado e ficou sem áudio. Então eu tô regravando pela segunda vez e eu tenho certeza que esse vídeo ficou uma bosta, porque eu não lembro tudo que eu falei. Eu não quis nem ler o roteiro, fiquei com muita raiva de ter gravado sem áudio. Então vai do jeito que tá. Se ficar bom, ótimo. É completamente coincidental, porque, enfim, né? 20 anos de curso e o cara esquece de plugar o microfone direito pra gravar vídeo. Vai se fuder, mano.